Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos roteiros proféticos mais detalhados sobre o fim dos tempos. É uma linha do tempo bem específica que, para milhões de pessoas, não é só uma teoria, mas um verdadeiro mapa do que ainda está por vir para a humanidade. Vamos explorar os principais eventos disso tudo. Arrebatamento, milênio, Armagedon, são palavras fortes que a gente ouve por aí, mas o que elas querem dizer verdade dentro dessa cronologia? Muitas vezes parece tudo meio envolto em mistério, né? Então bora desvendar isso e descobrir o que cada termo representa passo a passo. O objetivo aqui é bem simples, detalhar essa visão influente do futuro de um jeito claro, direto ao ponto. A gente vai traçar um caminho que começa com um reino de 1000 anos aqui na Terra, passa pelo juízo final e vai até o que vem depois. Então vamos lá. O ponto de partida, o grande pilar de toda essa cronologia, é a ideia do milênio. E a premissa central aqui é muito específica. Não estamos falando de um período simbólico, não. A crença em um reinado literal de exatos 1000 anos acontecendo aqui mesmo, no nosso planeta. E de onde vem essa ideia? Bom, a base está lá no livro de Apocalipse. A expressão 1000 anos é repetida 6 vezes em um único capítulo. Para quem defende essa visão, essa repetição toda não é à toa, é para deixar claro. O ponto crucial é esse, não é uma metáfora. É um período de tempo real, literal, de um governo divino na Terra. Mas claro, nem todo mundo concorda sobre como será esse reino. Essa interpretação específica, então, faz questão de rebater algumas outras teorias. A primeira delas, a de que o milênio seria um reinado para anjos. O contra-argumento é direto. A Bíblia fala da ressurreição de humanos para participar desse reino, e não de anjos. Outra ideia que se descarta é a de que o milênio já aconteceu, sei lá, na Idade Média. O argumento contra isso tem a ver com a condição de quem participaria. Eles teriam corpos glorificados, ou seja, corpos ressuscitados, imortais, capazes de viver por 1000 anos. E, convenhamos, isso não aconteceu em nenhuma era passada. Por isso o evento é colocado firmemente no futuro. E se o milênio estiver rolando agora mesmo? Segundo essa linha de pensamento, também não. O argumento é baseado na localização de Jesus. As Escrituras o colocam hoje no céu, à destra do Pai, e não governando fisicamente de um trono aqui na Terra, o que seria uma característica central desse reino milenar. Por último, a teoria de que o milênio seria no céu também é deixada de lado. Isso mostra o quanto essa visão leva a interpretação do texto ao pé da letra. A passagem que eles citam diz especificamente que os redimidos reinarão sobre a terra. Então, para eles, não tem dúvida, o evento é terrestre. Certo. Se o milênio é no futuro, o que precisa acontecer até a gente chegar lá? Bom, essa visão profética desenha uma espécie de contagem regressiva, com alguns eventos cruciais que vêm antes. De acordo com essa visão, são 3 grandes eventos que preparam o terreno. Primeiro, o arrebatamento, que é a crença de que a igreja vai ser retirada da terra. Isso daria início a um período de 7 anos de tribulação que só termina com a volta de Cristo em glória. Durante ou depois disso, teríamos a restauração de Israel como nação e, por fim, o julgamento das nações. E esse terceiro evento, o julgamento das nações, é bem particular. A base para esse julgamento, que vai definir quem entra ou não no reino milenar, seria a forma como as nações e as pessoas trataram o povo judeu durante aquele período super difícil da tribulação. Depois que o reino de 1000 anos terminar, a linha do tempo nos leva a um evento de escala cósmica. É o juízo final, que muitas vezes é chamado de julgamento do grande trono branco. Passagens como essa, do profeta Daniel, são usadas para pintar um quadro bem solene desse tribunal. A imagem é poderosa, uma corte celestial onde os livros foram abertos e ali o destino eterno de todos os que não creram, de todas as épocas, é decidido. Mas que livros são esses? A interpretação detalha vários tipos de registros. Pensa assim, tem o livro da consciência, a nossa voz interior sobre o certo e errado. O livro da natureza, que revelaria a existência de um Criador. O livro da lei, para quem a conheceu. O do Evangelho, que registra como cada um reagiu à mensagem de salvação. E, por fim, os livros da memória e dos atos humanos, que seriam um registro completo da vida de cada um. A ideia é que o julgamento se baseie na verdade que cada pessoa teve acesso. Depois do juízo final, a linha do tempo chega no seu grande finale. A história como a gente conhece acaba e entramos no que é descrito como o estado eterno. Novos céus e uma nova terra. A descrição desse estado eterno é de uma renovação total, radical mesmo.
Essa passagem do Apocalipse é central para essa visão de um mundo novo, onde tudo o que causa sofrimento, morte, tristeza, choro, dor é simplesmente eliminado para sempre. A antiga ordem das coisas deixa de existir. A capital desse novo mundo, a Nova Jerusalém, é descrita com detalhes assim impressionantes. Seus alicerces, por exemplo, seriam feitos de 12 tipos de pedras preciosas, como jaspe, safira, esmeralda, cada camada da fundação com sua própria pedra, criando um show de cores e luz. A imagem se passa de uma beleza e perfeição divinas, que vai muito além de qualquer coisa que a gente já viu. E um detalhe fascinante sobre essa cidade eterna é que as coisas que a gente conhece como fontes de luz e lugares de adoração se tornam ultrapassadas. Não precisaria mais de sol, de lua, nem mesmo de um templo, porque a própria presença de Deus e do Cordeiro iluminaria tudo. Isso aponta para uma comunhão total, direta, sem barreiras. Mas como é que todos esses eventos se encaixam? Para dar sentido a essa linha do tempo toda, essa interpretação a coloca dentro de uma estrutura teológica maior, que vê a história humana se desenrolando em diferentes fases, ou épocas. Essa estrutura é conhecida como dispensacionalismo. Ela divide a história em 7 dispensações. Cada uma é um período em que Deus se relaciona com a humanidade de um jeito específico, com regras diferentes. Começa com a inocência, lá no Éden, passa pela consciência, depois pela promessa feita a Abraão, pela lei, até chegar na era atual, a da graça. E dentro disso tudo, o reino milenar que a gente falou é a 7ª e última dispensação, a culminação do plano todo. E o que sustenta essas dispensações são 8 alianças bíblicas. Cada aliança é tipo um contrato, uma promessa divina que vai estruturando o plano de Deus. Por exemplo, a aliança com Abraão estabeleceu Israel, a com Davi garantiu a linhagem do Messias, e a nova aliança promete a bênção eterna. Cada uma é um tijolinho que vai construindo o plano divino, e as promessas que estão nela se cumprem nesses eventos todos que a gente acabou de ver. E assim, a gente completa essa exploração por essa cronologia profética tão influente. Isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Como é que um mapa tão detalhado do futuro pode moldar a forma como alguém vive o presente e enxerga o propósito da história? A resposta, claro, é algo bem pessoal. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.